Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com a professora doutora Adi Canário, do Departamento de Ciências Humanas e Sociais da UFESA. A gente vai falar sobre poder e resistência e questões relacionadas à igualdade racial. Você que está aí, aproveita e se inscreve no nosso canal Tuca Viegas Convida. Adi, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua... você está podendo receber a gente para a gente conversar sobre um assunto que parece que a cada dia a gente tem lutas, né, e maiores para enfrentar com relação às questões de igualdade racial. Prazer estar aqui no canal, agradeço pelo convite e fico à disposição para esse diálogo com você. Parabenizo também pelo espaço, muito importante, estão acompanhando esse trabalho. E parabenizo também, né, pelas temáticas que o canal tem aqui pautado, né, na TV. Muito importante essas temáticas também, esse olhar do espaço, né, com essas entrevistas, né? Parabéns pelo ineditismo. Obrigado. É uma honra para a gente estar recebendo você. E, Adi, como é que é essa questão? Porque a gente estava falando antes que é uma questão histórica, né? Dessa coisa do poder, da resistência, né? E parece que esses enfrentamentos, eles não cessam nunca, né? E a gente passa por momentos em que eles parecem estar piores. Como é que é essa luta diária, né? Dessas questões importantes que é a questão da inclusão racial, né? Que é a questão da gente tentar frear esses preconceitos, né? Essas coisas terríveis que, apesar de a gente estar em 2021, acontecem diariamente. É verdade. Nós somos, na verdade, um país muito desigual, né? E ainda, desde o período colonial até aqui, ainda persiste, né? Na atualidade, no imaginário social, né? Alguns efeitos ainda do legado ainda da escravidão, né? Então, essa luta diária, ela se dá nesse contexto. É muito importante, quando a gente fala da promoção da igualdade racial, porque existe, né, uma desigualdade não só social, mas também é importante ressaltar étnico-racial, né, que coloca determinados grupos, né, em condições estruturais desiguais, né, e aí entra também, né, aqui eu coloco a população negra, que é onde eu me incluo como mulher negra, como pesquisadora, então a luta que faz parte do meu próprio cotidiano, né, desde o período, né, que começamos, então, a fazer esse processo de leituras, de estudo, não só isso, mas na implementação também de ações, né, tivemos a honra de ser coordenadora de ações afirmativas, diversidade e inclusão social na UFES, a primeira coordenadora, assessoria à reitoria, e nesse período de 4 anos que passamos, né, mas antes mesmo, já estávamos nas extensões, né, com essas lutas, né, e queremos, assim, também aqui dizer, em relação a essa promoção da igualdade racial, né, ela se dá nesse espaço, né, de desigualdade que envolve não só os negros, mas também as pessoas brancas, né? Então, aqui tido como negros, né, os pretos, os pardos, né? Mas a sociedade não é constituída somente por eles, por nós, né, que somos mais da metade da população brasileira. Temos também as pessoas brancas, indígenas, as pessoas, né, pelo quesito do IBGE, são 5 quesitos, né? O preto, o pardo, que são tidos como os negros, aquele que se autodeclara, e temos o branco, o amarelo e o indígena. Então, até hoje, o fato de termos tido a abolição, né, esse mês de setembro, né, comemora-se a abolição da escravatura, né, mas a nossa preocupação ainda é com a inserção. Como é que o negro está sendo inserido na sociedade brasileira, sobretudo aqui na cidade de Mossoró, né? Como estão essas relações, né, de inclusão social, né? Porque a gente sabe
que há todo um poder regulador do Estado, né? Então, isso passa, né, também, apesar da nossa liberdade, né, que para alguns a falsa abolição, né, foi atestada juridicamente, né, mas ainda sobre nossos corpos negros, né, incide todo esse processo ainda de exclusão, felizmente. Adi, esse processo da mudança para uma conscientização maior, para um respeito maior, né, para não se ter essas barreiras que são criadas, isso se dá só com o conhecimento, com a difusão do conhecimento, para que as pessoas percebam mais as coisas que acontecem, para que as pessoas percebam mais o mundo? Em parte sim, mas não somente isso. Hoje nós vivemos num processo, né, de muita negação. Então, nós, da educação, por exemplo, das ciências humanas e sociais, né, sofremos diversos ataques, porque, inclusive, né, o Paulo Freire, que agora está se comemorando o centenário, eu vi uma entrevista aqui no canal, né, que pauta Paulo Freire, então ele mesmo já dizia, a leitura do mundo precede a leitura das palavras, né? Então, é muito importante, né, esses saberes, mas não somente isso. Obviamente que a gente é criado numa cultura ainda muito de tradição, né, à luz do europeu, né? Então, o que nós, da população negra, defendemos é um outro olhar, né? Quando a gente fala dos conhecimentos, é nesse sentido, não negando o conhecimento popular, mas dizendo que é preciso uma outra história, né? O olhar para uma outra história. Por quê? Há aquele perigo, né, da história única. Então, que história nós sabemos, né, sobre África, né? Que África nós conhecemos, né? Então, esses conhecimentos nos chegam à luz do europeu, né? Por que não à luz do africano, né? Por que não conhecermos outras culturas, né? Não os indígenas, né? Entre outras culturas, né? Então, o conhecimento, ele é libertador, né? A educação é muito importante, mas nós, enquanto pessoas, né, é que somos, então, digamos assim, instrumentos, né, para que essa mudança, essa transformação aconteça. Então, o conhecimento ele é primordial nesse sentido, porque ele está diretamente dentro dessas práticas, né, sociais. E na questão da, da população negra, né, esse processo da nossa resistência passa também, né, para justamente tornar nossos conhecimentos válidos, né? Porque para alguns, né, discutir a questão do negro, discutir a inclusão e a promoção étnico-racial não é fazer ciência, né? Agora a transformação é todo um conjunto, não é? Porque, inclusive, envolvendo, né, os sujeitos sociais. Há todo um conjunto de ações. Eu trago aqui, por exemplo, né, dentro desse contexto, o Estatuto da Igualdade Racial, né, que coloca muitos desafios, né? Então, é nesse sentido, né? E interessante, eu estava vendo um material que nessa questão das pessoas negras, né, e do comportamento das pessoas não negras, né, com relação a isso, que é super importante, mas colocando uma coisa que eu achei muito, muito legal. Tipo, nós não somos descendentes dos escravos, né? Nós somos de um povo que foi escravizado. É totalmente diferente, é um outro contexto, né? Um povo que foi oprimido, né? Que foi o poder, né? Essa coisa que você fala muito, que você coloca muito bem no poder da resistência, né? Então, quer dizer, é um outro contexto, é uma outra visão que tem que se ter dessa situação. E não, o que gerou isso foi uma coisa que foi imposta, né? E não uma coisa natural. Essa questão, né, nós somos descendentes de povos, né, escravizados, né? Mas a história oficial nos trata como escravos, né? Esse é o termo que está lá. Então, do lugar, né, de como eu sou da área da linguagem, né, é desse lugar que a gente vem investindo nesse sentido de mostrar uma outra história, né? Através, né, essas relações de poder, do poder colonial, ainda ocorre até hoje, né? Basta ver, né, o que ocorre na nossa sociedade. Como é que esse poder, né, esse poder não está em nós, mas ele é exercido, né?
e ao mesmo tempo esse poder coexiste com a resistência, né? Então, daí que nesse processo a gente tem toda uma resistência, no período da história foram várias leis, né? Vários levantes, né? Dos povos negros e africanos, né? Que vem até hoje com a questão dos próprios quilombos, né? Que traz essa resistência, né? Essa resistência é não nos assujeitarmos a esse poder dominante, né? É buscarmos, então, resistir em práticas de liberdade. Esse poder, portanto, ele coexiste juntamente com a resistência, né? Esse poder, por exemplo, dentro do contexto aqui que a gente tem que trazer do racismo, né? Porque esse racismo vem de longas datas, né? E ainda se reconfigura na atual sociedade, né? E esse racismo, enquanto um dispositivo de poder, né, ele está imbricado nessas práticas, né? Nessas práticas ainda coloniais, colonizadoras, que ainda persistem, inclusive na cidade de Mossoró, né, no nosso estado, né, e no Brasil como um todo. E aí entra na esfera da política, né? Aqui eu falo muito da educação, que é o meu lugar de ação, né? Mas aí entra também no campo do direito, no campo da economia, né? No campo da história, né? E eu, como mulher negra, eu trago muito a minha experiência, a minha própria experiência enquanto mulher negra na luta contra o racismo, né? Por isso que a gente traz a debate sempre essa questão do racismo. E essa resistência ao poder, né? Ela vai se constituindo nesses contextos, nesses saberes, né? Aqui, esse canal, né, é um espaço muito importante, porque você está levando, né, toda essa discursividade, né, com essas entrevistas, com essas discussões, isso é muito importante. E também a questão de que há toda uma luta, né? A gente sabe que não é fácil estar discutindo esses temas, há todo um embate, né? Há todo lutas que são constantes nesse contexto do racismo. E quando a gente fala também na história, né, a gente trabalha com a disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo da licenciatura em Educação do Campo, justamente na formação de professores, porque é preciso, então, investir. E nós, particularmente, acreditamos muito, né, na importância da formação, seja no espaço escolar, né, ou no espaço não escolar, na universidade, na comunidade, né, nos movimentos sociais, que eu devo muito essa parte também aos movimentos que me ensinaram muito, sobretudo o movimento negro, né? As mulheres, né, negras que vieram antes de nós, né? Adi, esse processo todo, né, dessa conscientização, né, desse conhecer, né, desses saberes com relação a essa postura para a gente evitar essa coisa desse preconceito, da gente ter uma convivência legal, normal, né? Isso passa muito nessa questão da educação. A nossa literatura ajuda para que isso abra, né? Quando eu falo literatura, eu falo de livros escolares, né? Os livros de história que a gente está colocando nas salas de aula para as crianças, porque isso tem que vir para a gente transformar, tem que vir desde o início, né? Tem que fazer parte do dia a dia, né? Não só ajuda, como é necessário, né? Esse ponto da literatura que você coloca é muito importante, porque somente de 2003 para cá, né, que houve uma real mudança nesses espaços, né? Principalmente nós que defendemos, né, essa democratização do acesso, não só do livro, não só das literaturas, né, mas da leitura, da biblioteca. E aí você tocou num ponto importante, porque é necessário, né? É uma literatura mais afrocentrada, né? Quantos autores negros nós conhecemos, né? É o Machado de Assis, que foi embranquecido, né, pelo Brasil, na cultura brasileira. É o Lima Barreto, né, que a gente leu, entre outros que muitas vezes são invisibilizados, né? Então, de 2003 para cá, com a aprovação da Lei 10.639 de 2003, né, que coloca no currículo o estudo da história e da cultura afro-brasileira, não somente essa lei, porque ela é pequenininha, para ser trabalhada nas literaturas, educação artística e histórias brasileiras. Mas com ela também veio a resolução 001 e
o parecer 003, ambos de 2004, né, para você ver que só temos o quê? 18 anos dessa política. Mas avançou muito, porque vários pesquisadores, professores, inclusive os movimentos sociais, né, congregando o saber da comunidade com os saberes da universidade, né, aqui eu falo muito da universidade, que é meu lugar, mas envolve os professores da educação básica, né, que a gente vem olhando também muito para a escola, que é um espaço importante para a inserção dessa literatura, né? Então, hoje nós temos literaturas africanas, de autores da própria África, né, que estão trazendo o seu legado, isso é muito importante, porque essa literatura que você muito bem colocou é valorização, mas não só isso, mas reconhecimento, né? A literatura que nos chega, o que eu estou querendo dizer, não é para abolir aqueles autores europeus, né? Mas trazer um outro olhar. O que é que isso significa? A gente vai ampliar, né, os nossos conhecimentos, porque hoje você tem Conceição Evaristo, né? Você tem autores como a Geni Guimarães, né? Temos aqui no nosso estado a Araceli Sobreira, né? Temos a Drica, temos também vários autores aqui no nosso estado, né? Assim, há uma literatura negra também potiguar, né? Há autores negros que são brasileiros, né? E há autores também africanos, né? Então, há essa diferença, né? E aí tudo isso inserido na cultura afro-brasileira, né? Nós temos dentro dessa literatura uma forte influência, né? Da África, né? Nesse sentido, né? E hoje temos assim muitas literaturas, inclusive a coleção, né, de livros belíssima da história e cultura afro-brasileira. Eu participei de vários fóruns, né? E essas coleções, todo esse material foram distribuídos para as escolas, para as bibliotecas, né? Temos um kit belíssimo, que é o kit A Cor da Cultura, né? Não só músicas, não só livros, mas muitos materiais, inclusive digitais, né? Para dar acesso, né? E isso tudo envolve também, né? Não só a literatura, mas envolve um processo formativo, né? Por meio dessas literaturas. Então, é muito importante dar visibilidade, né? Visibilidade a essas literaturas, né? Essa coisa essa visibilidade é que faz gerar uma consciência maior. Agora, a gente tem uma questão cultural, né? Uma questão histórica e tal. Mas o que alimenta essas pessoas tomarem atitudes preconceituosas? A gente viu agora um caso de um quilombola em Porto Alegre que foi agredido, né? Foi humilhado, blá, 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 blá. O que faz essas pessoas isso tem a ver com a coisa cultural ou isso às vezes eu fico assim, pô, eu acho que isso é o caráter da pessoa, né? Isso não é porque ele é branco, porque o pai era europeu ou porque a descendência e tal. Acho que isso tem muito a ver com o caráter, né? Que ele se acha que ser superior é menosprezar alguém. Passa por isso? Passa pela cultura, com certeza, pelo imaginário social, né? Eu vejo assim, algumas pessoas acham, eu tenho um amigo negro, né? Eu tenho um amigo gay, eu tenho um amigo com deficiência, né? E acha que por si só isso é motivo para ele não ser preconceituoso, né? É uma forma de mascarar, né, o seu preconceito, muitas vezes, né? Então, assim, isso nasce no imaginário social, né? A forma como nós tivemos a nossa história no Brasil, né? Nós tivemos todo um processo de opressão, né? A própria questão do branqueamento, né? Por um tempo quis se branquear a população para que não existisse o negro, porque o negro é um termo pejorativo, o negro é bandido, o negro é ladrão, não é muito associado, né, no imaginário social. Por isso que você falou bem aí na questão da cultura, essa consciência, ela envolve também essa cultura, né? Então, é preciso o quê? O que é que o movimento negro fez? Ele desconstruiu, né, ressignificando esse termo negro, né? Em alguns países usa muito o preto, né? E aqui nós usamos o negro. Algumas teorias quiseram pôr abaixo o negro, né?
mas aí a gente ressignifica o termo. Portanto, o negro não é só a questão da cor da pele, né? Nem só o tipo de cabelo, envolve o tipo de cabelo, digo, envolve o tipo de lábios, né? Mas é para além da cor da pele, envolve todo um conjunto, né? Não está relacionado ao nosso genoma, mas ao nosso fenótipo, né? Ao fenotipo. Então, a questão é muito profunda, é muito ampla, mas aqui gostaria de dizer assim, que devido à desigualdade racial, ainda é muito arraigado no imaginário, né? O negro associado, por isso que o movimento, quando denunciou o racismo, ressignificou o termo, né? Ocorreram muitas campanhas, 100% negro, valorize sua cor, né? Porque havia um apagamento, né, nesse processo em que a gente nem podia auto se declarar, porque não tinha esse quesito, né? Então, colocar esse quesito, né, isso advém desde a época da ditadura, né? Que houve um certo apagamento nesse processo da nossa negritude. Portanto, o negro não foi criado por nós, né? Foi pelo colonizador. O colonizador que fez isso, né? Chamou negro e aí surgiu dentro da branquitude, né? Também existe a questão da relação com a branquitude. E aí, nessa questão, há todo um processo também, assim, que não é algo de moralidade, né? Não é algo que a pessoa diz, eu não tenho culpa porque vocês foram escravizados. Não é uma questão de culpa, porque é uma questão de responsabilidade, né? De nós assumirmos, eu sou racista, né? Eu não sou racista, né? Não é só da boca para fora, né? Isso vem em atitudes, né? Quando você falou em caráter, não sei bem assim o caráter, mas a postura, né? Envolve atitudes, envolve posturas, né? Envolve todo um processo de reeducação. Por isso que essas relações a gente se faz com o outro, né? No momento que eu, negra, chego num espaço, né? E a pessoa pergunta, como você conseguiu fazer o doutorado, né? Como conseguiu passar, você é uma mulher negra, né? Ou quando você vai numa clínica para ser atendido, o médico é negro, aí você olha e diz, cadê o médico, né? Ele estando na sua frente, né? Então, são muitas práticas que se dão nessas relações desiguais, né? Em que a pessoa olha para a sua cor, para a sua marca, e ela lhe trata como tal, né? Isso aí entra a questão da classe, né? A questão também da sexualidade, entra a questão também, né, da raça, né? Alguém vai dizer assim, mas existe só uma raça humana. Sim, existe. Só que na prática, né, isso não se dá bem assim, por conta da estratificação social do nosso país, né? Nós somos forjados e ainda vivemos total desigualdade. Se quiser ver, basta ir nos presídios, né? Qual é a cor que marca a presença nos presídios, né? Qual é a classe, não é? Se for nas periferias, vai ver, né? Qual é a cor que marca as periferias. Aí você vai ver como é que esse racismo funciona, né? Que coloca grupos em situações desfavoráveis e, logicamente, né, esses grupos são pessoas negras. E as pessoas que estão colocando esses grupos, na sua maioria, são os brancos, que estão ainda em situação de privilégio e nos status de poder, né? Então, quando a branquitude, quando se questiona, quando discute o racismo, né, vai mexer nisso aí, né, nessas relações de privilégio. Da mesma forma, quando a gente denuncia, né, esse racismo, né, não silencia, porque ele sempre existiu, mas o que é que está acontecendo hoje? As pessoas não ficam mais caladas, né? Nunca ficaram, a história está aí para mostrar, né? Mas eu me refiro muito aqui ao Brasil, né? Mas hoje, né, elas não ficam mais caladas, não há mais aquele silenciamento, né? Eu me lembro na década de 80 que eu cheguei numa escola aqui em Mossoró e na recepção da escola havia um mural que dizia: negro não é gente, negão não é gente, negro só é gente quando se bate na porta. Isso numa escola, né? Então, eu me lembro bem essas frases, eram muitas frases pejorativas, eram mais de 20 frases. E ao final dizia, negão se cuide que a Lei Áurea foi assinada a lápis, né? Então, isso demonstra, né? Naquele tempo a gente não tinha essas percepções, na década de 80, como hoje, não é?
Mas mesmo assim não silenciamos, né? Não silenciamos, falamos com a direção da escola, nós na nossa turma de informática, e ele disse que havia sido uma brincadeira da esposa, né? Talvez eles já tenham até esquecido, né? Mas os meus colegas de sala ainda lembram, eu ainda lembro, né? Porque foi algo que naquele momento me marcou, dentre outras razões, né? Porque tocou muito no meu pertencimento, né? Me incomodou, né? Me fez, né, ficar inquieta com aquela atividade, inclusive porque nas condições, né, de participação que devem ser dignas para todos nesses espaços, uma questão de humanização. Então, essa consciência negra, ela passa por isso, né? Pela humanização no sentido, né, as pessoas dizem, para que essa consciência, né? Enquanto houver desigualdade, né? Enquanto houver exclusão, é preciso que a gente trabalhe, né? Tanto as pessoas negras ter essa consciência negra, como as pessoas brancas, né? É o mesmo caso, né, as pessoas com deficiência, né? O olhar inclusivo, né, do respeito, né? Porque passa pela nossa dignidade humana, né? Nós também, as pessoas dizem, não, mas todos são humanos, né? Mas na prática, né, você vai ver agora recente, uma mulher negra entra numa loja, né? E é barrada, mandaram ela sair. Coincidentemente, ela era uma delegada no Ceará, né? Então, você veja que, mesmo nas condições, né, de mobilidade, né, a gente ainda passa por essas situações desiguais, né? As pessoas olham e lhe tratam, né, como lhe veem, e não como você é, né? Infelizmente, essa sociedade. E aí tudo começa, você falou na discriminação, realmente começa com estereótipo, né? Com os estereótipos, porque todo estereótipo é muito negativo, né? É a negra do cabelo duro, né? É a negra do cabelo pichain, né? Você não diz assim, é o negro do cabelo liso, né? Não se é o branco do cabelo liso, né? Você não se refere às pessoas com estereótipos negativos, né? Mas aos negros sempre são com os estereótipos negativos. E aí nasce o preconceito, aquela ideia preconcebida, né? Como acontece, né? Que as pessoas olham, como o caso de um casal que chegou num restaurante e lá estavam com o seu filho adotivo, um menino negro e eles brancos, né? E aí o garçom veio pedir para a criança se retirar, né? Então, o que é que acontece? O preconceito que gera. O preconceito também não é só social, não é só de gênero, né? Mas também de raça, né? O preconceito racial. E aí isso gera uma discriminação. Infelizmente, somos um dos países, eu acredito, que temos as melhores leis, temos os melhores estatutos, né? Inclusive de exemplo internacional, mas ocorre ainda essa discriminação racial, que o próprio nome já diz, né? A própria ação de discriminar. E aí, daí que nasce o racismo, né? Esse racismo que é justamente, né, a prática que você comete, né, de racismo, não é só de raça, né? Aí vem de origem, né, de nacionalidade. Aí entra a questão também, é toda uma sistemática, né? O racismo, portanto, é uma sistemática de opressão muito forte, que passa pela nacionalidade, pela cor, pela religiosidade, né? E no tocante à cor, cada vez mais cresce o número de violência racista no Brasil, né? Muito forte, muito forte. De crescer essa violência, né, racial, que passa pela violência racial, passa pela violência contra LGBTQI+, né, uma coisa, os preconceitos parece que ficaram avivados de uns tempos para cá, né, que as pessoas se sentem no direito de querer ter diferenças entre pessoas iguais, né, e o que pode se mudar nessa postura, né? Eu me colocar como uma pessoa branca, o que eu tenho que fazer para mudar essa postura como ações, né? Porque é absurdo quando a gente banaliza, né? E que é isso que gera, né, a continuidade do preconceito, a continuidade dessa afirmação do, não, mas é só uma brincadeira.
não é uma brincadeira, né? Se você se colocar no lugar da outra pessoa, você vai ver que não é uma brincadeira. Porque ofende, magoa, maltrata, discrimina, é preconceituoso. A gente vê na questão das oportunidades, né? Elas são diferentes para pessoas negras, para pessoas brancas. A gente vê no mercado de trabalho, a gente vê no salário que é recebido. Então, isso acontece diariamente, né? O que a gente pode fazer efetivamente para combater isso, né, com ações e com atitudes reais? É muito importante, assim, tem 3 princípios que são importantes, que é colocado para o processo dessa educação, né, para transformar essa realidade. Você já tocou, que é a consciência política, né, a consciência de que nós temos diferenças, né, mas não devemos usar dessas diferenças para nos inferiorizar, né? Que o fato de você ser branca e eu ser negra, né, isso não seja motivo nem para eu lhe inferiorizar, nem para você me inferiorizar, né? Nem a minha condição de classe, nem a questão da minha condição de cor, e seja qual condição que seja, de sexualidade, né? Na minha questão, por exemplo, os idosos, né? É um grupo também que sofre muita discriminação, né? As pessoas com deficiência, como você falou, e aqui, referente à população negra, é preciso ter essa consciência, é um desses princípios importantes. Um outro é o fortalecimento das identidades. É muito importante, né, dar visibilidade, né? Cada um desses princípios envolve várias atividades, várias ações, e cada um tem sua autonomia também de pensar o que eu posso fazer, né? Qual o meu papel? As pessoas brancas têm papel fundamental nesse processo, porque ao mesmo tempo vai questionar a si própria e os seus privilégios, né? No momento que a pessoa branca vê um ato de racismo e fica calada, porque ela não é negra, nesse momento ela está silenciando, né? Então, para ela, ela vai continuar no seu privilégio, porque aquela ação não incidiu sobre ela, está entendendo? Enquanto identidade étnico-racial. Aquela ação não foi de encontro ao seu pertencimento, mas foi da outra pessoa. Então, em sociedade, né, direitos, né, é preciso que a gente fortaleça essas identidades, né? Não foi comigo, não estou nem aí. Mas só que isso incide, prejudica também o outro, né? No momento que há um acontecimento, como aquele do George Floyd nos Estados Unidos, que gerou todo aquele movimento, né, comoção nacional, internacional e na mídia, então, tocou a todos, né? Você viu que tantas pessoas brancas como negras se mobilizaram em todo o mundo, né? E outra questão muito importante, um outro princípio, são as ações educativas, né? Esse seu canal, por exemplo, eu vejo, como outras mídias aqui de Mossoró, são espaços educativos, né? No momento que você traz a debate esses temas. Então, também, a mídia é um dispositivo de muito poder, né? Porque ela traz, né, se configura então como um espaço de ação educativa, a escola, né, a família, e aí para combater todas as formas de preconceito e discriminação. Obviamente que nós temos dias importantes, né, como o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Dia Internacional, Nacional, temos o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, temos o 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação, o próprio 10 de dezembro, que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Entre outros dias que são importantes no calendário da promoção da igualdade racial, né? Então, são princípios importantes, né, para a transformação. E o mais importante também é a reeducação, né? Porque essa resistência passa por aquilo que eu sou e aquilo que nós somos, né? E não nos assujeitarmos a essas práticas opressoras, né? E aí pensar na responsabilidade. Poxa, eu não sou negra, mas eu tenho responsabilidade. Eu sou negra e tenho responsabilidade. O branco também tem sua responsabilidade, né? E o seu papel, né? Porque somos sujeitos sociais numa sociedade, né, em constante mudanças, né? Então, essa reeducação é muito importante, né? Você se reeducar para essas relações, né? E aí entra todo um processo, né, que coloca a história, né? Os processos dessas relações de promoção da igualdade racial entra muito a questão da história,
né? Conhecer a verdadeira história, né? E aí, nesse processo, a gente vai se reeducando. É um processo todo o tempo, né, de movência nesse sentido. Porque como hoje eu me percebo negra, não é como na minha infância. Eu passei por todo um processo. Quando eu falo assim de reeducação, não é da boca para fora. É algo que me aconteceu, né, a partir da minha própria trajetória enquanto mulher negra, professora, né? E hoje eu tento trabalhar esse processo com meus alunos, né? Com minhas alunas, né? Lógico que não é algo fácil, né? Mesmo na universidade, e também chegar com essas mensagens às escolas. Adi, é interessante quando você coloca isso, passa muito pela... Eu conversei, né, com Ostina Nascimento, foi até uma indicação sua, de agradecer aqui, né, para falando sobre Paulo Freire, e ela colocou muito a importância dessa coisa, né, que Paulo Freire colocava muito, que não é o passar e tal, mas assim, que o conhecimento dentro de um universo percebe a individualidade de cada um, mas a importância de você criar uma consciência sobre o contexto que você vive. Então passa muito por isso dessa coisa de eu sou branco, então eu não sou nada, mas isso faz parte da minha convivência, da minha vida, né, do meu dia a dia. Então eu me importar com a dor do outro ou com a forma que o outro está sendo tratado, isso faz parte de se viver bem, de se viver em bem-estar e se viver em comunhão, né, para se evoluir como ser humano, né? Então a educação parece que vem como a base fundamental até para a gente poder eliminar essa pecha, né, essas coisas, essas barreiras que a gente cria, né? A educação tem até um dizer do próprio Paulo Freire, né, que coloca, né, sobre a educação, né, como um processo de mudança, né? Mas só que a educação é um ato, né, importantíssimo, né? Porque a gente é muito movido pela curiosidade. Mas a educação, ela não transforma o mundo, né? Ele diz. A educação nos muda, né? E nós, como pessoas, transformamos o mundo, não é? A educação é um meio, né? É uma ferramenta muito importante, né? Mas ela sozinha não é capaz de transformar, porque envolve nós, né? Humanos. Ele fala muito no homem, né? Obviamente hoje eu acho que ele já atualizaria também para nós mulheres, né? Mas a educação muda as pessoas, né? Porque somos nós, né? Que ao nos transformarmos, né? Nós vamos ser capazes de transformar o mundo, já dizia Paulo Freire. E essa transformação é todo um processo muito longo, não é de um dia para o outro, né? Aí, no momento, como eu vi, né, a Ostina falou na entrevista, no momento que eu aprendo, eu ensino, no momento que eu ensino, eu aprendo, não é? Porque Essa a gente troca, está né? todo o tempo num processo de recriação, né? Recriando, eu costumo dizer, recriar e somos eternamente aprendizes, né? Eternos aprendizes e eternas aprendizes, né? É uma coisa, é transformador, né? Você instiga que você se demonstre, né? Que você perceba o que você tem, a sua essência, as suas coisas, para que evolua. Mas você colocou E muito aí bem isso. essa consciência que ele fala muito, não adianta saber que Eva viu a uva, né? Tem que saber a origem da coisa, né? Como é que isso, como é que é esse processo. E você falou uma coisa muito importante Às vezes dessa os questão alunos não sabem nem o que é uma uva. Os é, alunos não têm uva em casa, né? nunca comeu Eu uma me lembro, uva, né, né? abrindo paredes aqui na informalidade, eu me lembro que na infância eu não sabia o que era uma maçã. Eu vi os meninos comendo e ficava com água na boca, meu Deus, né? Era uma fruta muito cara naquela época, uma maçã, né? E eu levava para a escola um pãozinho com café, minha mãe colocava, eu chegava lá com vergonha, mas comia, né? Meu pão com café. Assim, eu coloco esse sentido porque muitas vezes os livros trazem cada frase que é muito dissociado, né, do contexto. Por exemplo, as pessoas que vivem, como Paulo Freire trabalhou, né, com esses grupos, né, com operários, com trabalhadores do campo, né? Quando você coloca isso dessa questão da educação, né, que é um processo e tal, por isso que são necessárias essas ações
contínuas e mais contundentes, né? Que seriam tipo os grupos de estudo, né? Os movimentos, né? Os posicionamentos, as manifestações, os encontros, os congressos. Tudo isso é muito importante para se mostrar que está se agindo para que isso evolua de uma forma mais rápida, né? E não se esperar o processo de uma nova geração que vai chegar e uma nova transformação que vai demorar séculos e séculos e séculos e séculos. Então, essas ações contundentes diárias são fundamentais, não é verdade? Como nesses Com grupos que certeza. você trabalha e coordena, né? Nós coordenamos o Coletivo Negras, que é um grupo de encontros formativos, que nasceu da necessidade da gente se fortalecer enquanto mulheres negras, a partir da licenciatura em Educação do Campo. Envolve não só professoras da universidade, mas também de escolas, estudantes da graduação, pós-graduação. E quando elas chegam, se sentem muito acolhidas por se ver ali reconhecida e ter esse espaço de fortalecimento, né? Então, há todo um leque de mulheres em todas as suas diversidades. E coordenar esses espaços nasceu numa forma assim de nós nos reunirmos, né? E tomou uma dimensão muito maior, hoje é projeto de extensão, né? Também coordenamos um grupo de estudos em educação, discurso e sociedade, um grupo mais interdisciplinar, que envolve não só pessoas da área de letras, mas, sobretudo, da educação. Esses espaços, eles são muito importantes, porque geram uma oportunidade para os nossos alunos, né? Para que eles não saiam da universidade, ao menos sem passar pelas extensões, pela pesquisa de iniciação científica. Mas todo esse trabalho a gente conta com parceiros, né? Colegas pesquisadores e pesquisadoras, movimentos sociais, né? As ações são todas coletivas, dentro de uma metodologia participativa, são grupos de estudo. Agora, na pandemia, está sendo muito difícil, mas estamos resistindo, mesmo com as tecnologias, internet, que muitos alunos não têm, tem dificuldade, alguém usa a internet do vizinho. Mesmo agora, a universidade pode conceder mais acesso com as bolsas digitais, né? Muitos compraram. E um aluno, um certo dia, me falou: professora Adi, eu tenho uma novidade. É, ele é meu aluno novato, e ele disse: professora, eu vou enviar uma foto para a senhora. E mandou a foto do computador que ele comprou. Ele passou o primeiro semestre todo com celular, né? Mas mais de 70% usa mais o celular, agora trazendo mais para o contexto da pandemia. E ele mandou a foto, né? Eu fiquei tão emocionada assim, porque ele compartilhou esse alcance, né? Esse computador, né? Ele disse que agora está bem melhor para ele fazer as atividades. Um aluno muito dedicado, ele é do interior de uma comunidade rural de Felipe Guerra. Então, e tem muitos alunos dessas comunidades, a gente faz o que é possível, agora tem todo um processo de formação, não é só a questão de estudo, né? Mas tem todo um contexto pedagógico, formativo, né? Que vai somando esse processo de educação. E esses grupos, assim, nunca a gente viu tanto, né? Grupos de estudo surgindo, coletivos, né? A gente tem um trabalho também fora da universidade, nas escolas, né? Que é muito importante, porque são os nossos futuros alunos que virão para a universidade, né? Essa ponte, esse diálogo, a universidade sai dos seus muros, né? E vai para as escolas, né? Então, isso tem sido muito gratificante, né? Então, nos grupos, cada um coloca temas, né? No Coletivo Negro, nós estamos com estudos formativos em obras de mulheres negras, elas mesmas vão trazendo, né? Qual o livro que desejam apresentar, compartilhar os seus estudos, né? E no grupo de pesquisa, estamos agora num processo também meio difícil, porque o remoto ele trouxe muita atividade, né, muito mais exaustivo que no presencial. Nós não estávamos adaptados a essa avalanche de coisas do remoto com a pandemia, não achávamos que ia ser com esse prolongamento já quase 2 anos, né? Mas temos feito também seminários, né, de estudos, trazendo para os pesquisadores compartilharem, né? Então, assim, a gente se coloca à disposição do canal para outros momentos, né? Gostaria muito de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e ficamos à disposição sempre que precisar, né? E também temos outros colegas, pesquisadores e pesquisadoras, temos também estudantes.
esse processo, né, ele gera todo um letramento que a gente está trabalhando, um letramento étnico-racial. Trazer essas vozes, dar visibilidade, né? As próprias alunas vão aos canais também, elas concedem entrevista, né? Vão se letrando no desenvolvimento da sua oralidade, né? Elas também já vão se inserindo nesses espaços, né? Porque a gente tem que formar o quê? Esses multiplicadores, né? Quanto mais essa consciência étnico-cultural se expandir, né? Melhor para nós, né? Na sociedade e para a nossa comunhão, né? Entre nós. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de muitas tensões, né? De muitas, às vezes, conflitos, de debates, né? Porque nesses processos de resistência, né? Estamos lidando com pessoas, né? Então, é todo um processo que leva um certo tempo, né? Mas, assim, nós apostamos muito nesses processos de educação, sobretudo a formação, né? Porque fui forjada nesses processos, então sou muito grata, né? A todos que me ensinaram, meus pais, minha família, meus professores e professoras, né? E estar aqui com você é uma honra participar desse canal. Muito obrigada. Eu que agradeço e achei fantástico o seu aluno mostrar uma aquisição dele, porque isso demonstra o quanto ele percebe que você se preocupa com a evolução dele, com o crescimento dele. Isso é genial, né? Ele sabe que você se preocupa com a dor que ele está vivendo, com as coisas, com as questões dele. Então, isso mostra que o seu trabalho como professor está maravilhoso, você está no caminho certo. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Bom conversar com você, foi uma honra muito grande. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelas suas pesquisas, pelas suas colocações. Acho que você tem uma representatividade muito importante que ajuda nesse crescimento, ajuda nessa evolução, ajuda para a gente melhorar nas relações interpessoais. E deixar o Tuca Viegas Convida à disposição. Fale para os seus colegas, para os seus alunos, para as suas alunas, que eles têm um canal à disposição. Na hora que eles quiserem discutir um assunto, comentar um assunto, falar sobre alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, né? E um bom dia. Muito obrigada. Você que está acompanhando a gente, aproveite e se inscreve no canal Tuca Viegas Convida. E qualquer coisa tem o nosso Pix, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você.